Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje a gente vai estar voltando com as entrevistas presenciais. Só que a gente vai continuar com as entrevistas também virtuais, porque vai nos dar alguma opção para entrevistar pessoas de fora e também quando o entrevistado não se sentir à vontade ainda de sair de casa, a gente vai fazer a entrevista por Skype também, né? Ficando de forma virtual, intercalando e vai dar certo. Vai ser show. Hoje, então, inaugurando novamente aqui nosso sofá, a Lu Lovan, falei certo? Certíssimo, pronúncia perfeita. Ela que é economista, eu tô daqui de Caxias, né? Sou daqui, filha da terra, da dona Helena do seu fazendeiro. E é muito prazeroso. Primeiro eu quero te agradecer, Caio, assim, a oportunidade, a honra, né, do seu convite e dar um alô aí também para o pessoal de casa, que com certeza prestigia bastante aí o teu programa. Eu que agradeço você ter arrumado um tempo. Engraçado que eu te mandei a mensagem pra gente bater o papo aqui, eu jurei que tu não tava aqui. Foi coincidência, porque teve o Dia das Mães, né? Segunda-feira que vem é aniversário da minha mãe. E a pandemia, ela deu uma mudada completa na rotina, né? E eu tô ficando bastante aqui, eu tô vindo muito para Caxias. Ah, sim. Só que tá quietinha, né, dentro de casa, sem sair. Com certeza. Não dá para relaxar com isso, né? É uma coisa muito séria. Agora eu fiquei curioso por esse teu sobrenome. Bom, meu sobrenome aqui da terra é Moura, da minha família. O Luvan eu herdei no meu ex-casamento. E aí, profissionalmente, não valia a pena, né? Depois de uma década usando, eu não dava mais para tirar. E aí ficou interessante, porque ficou Luluvan. Ficou bacana. E aí eu absorvei e agora é meu. Já era. Mas vamos lá. Tu sempre quis essa área da economia? Você pensou em fazer outro curso? Olha, isso aí é interessante porque quando eu estava na escola ainda, deixa eu entregar a minha idade, né? Eu sou da época do vestibular. E aí eu pensava realmente em economia porque eu gosto muito de história e muito de matemática. E o curso de economia é um curso de ciências sociais, né? Ele tem essa mistura de história com matemática, com muita análise da sociedade. Porém, quando eu estava na metade do curso, e todo economista diz isso, né? Que para você terminar o curso, você tem que ter algum momento de crise. E aí, no meio do curso, eu cheguei a pensar em desistir, fazer outras coisas. Eu fiquei, assim, deu um pouco de crise. Eu ainda fiquei 1 ano achando que ia fazer medicina, que não tinha nada a ver. Mas eu tinha aquela vontade de fazer alguma coisa para a sociedade, alguma coisa que eu entendia que na área da saúde poderia ser mais amplo. E aí, com 1 ano, eu voltei, eu falei, não, é economia mesmo que eu quero. E aí eu segui e terminei, e estou com isso até hoje. Eu acho que todo mundo tem isso. Eu tive isso no curso de letras, eu tive isso no curso de direito. Vou sair daqui, não quero mais não. A gente entra muito novinho, né, na faculdade, e aí tem muitas questões, você está na metade do curso. O curso de economia eu acho que é um dos cursos mais difíceis que existem. Eu imagino. Então, é muito comum. Tanto que a quantidade de gente que se forma começa sempre 2 turmas, né, em toda a faculdade, e vai afunilando, mal consegue a quantidade de formandos para formar uma única turma. Basicamente, o que vocês veem em economia? Bom, metade da grade, como eu falei, é história. A gente olha a história num contexto muito amplo. Porque tanto você vê a história da sociedade, quanto você vê as histórias dos pensadores econômicos, né, os ciclos que aconteceram, planos econômicos que existiram no mundo, os modelos. Então, você passa muito tempo com essa leitura. E a outra metade é estatística, é matemática, muito aplicada, porque os planos econômicos eles partem, né, de modelo matemático. Sim. Então, eu divido nessas 2 coisas. Aí tudo vai perpassando por essas 2 áreas, história e matemática. Economista, ele tem a mão muito fechada? Só o economista. Ele é economista mesmo? Aí é o econômico, né? É econômico, quer dizer. Nem todo economista é econômico, mas a maioria, pelo menos se fizer besteira, sabe o que está fazendo. Porque eu te perguntar assim, digamos, você casada, com filhos, aí chega o teu filho, mãe, que eu quero seguir, mas espera aí, você tem que analisar, não é assim, eu quero. Mas mãe, dá pra senhora... Calma, não é assim. Seria interessante se fosse dessa forma, né? O que acontece? No meu caso, que sou especialista em finanças, eu nem posso me dar esse luxo de dizer que eu não estou entendendo ou que eu não saiba explicar, até mesmo para uma criança, né, o que é o correto.
porque a partir do comportamento humano é a forma como ele lida com o dinheiro. Sim. Tem uma relação muito direta, né? Óbvio que não deve ter aquela crise de ficar, eu vou economizar o cafezinho. Isso é uma coisa até que eu falo muito. Eu comecei a dar mentoria na pandemia para pessoa física, que a minha carreira toda foi pessoa jurídica. E está sendo muito interessante. Eu estou até escrevendo um livro sobre isso. Olha, bacana. Porque eu sabia da relação do comportamento humano com o dinheiro, mas é muito diferente quando você começa a falar com a família. Sim. E você vai entendendo assim, as angústias. Muitas pessoas que eu atendi, elas tinham uma renda bacana e nem foi a pandemia que causou uma redução da renda, mas era a angústia que ela sentia, o consumismo, a maneira como ela extravasava. E isso é muito interessante, né? O Brasil, ele é um país de endividados. A gente tem 68% da população endividada. E é um dado muito alto, né? Sim. Então, essa relação com o dinheiro é uma coisa muito comportamental. O pessoal fala, eu tiro aqui por Caxias. Se o caba não tiver um carnezinho na casa que está pelo menos com a prestação atrasada, está sendo comprador errado. É verdade. E ainda tem a dívida passiva, é aquele parcelamento que ele não está com a prestação atrasada, mas ele já está com a renda futura dele toda comprometida. Né? Porque o brasileiro tem aquela coisa assim, a prestação cabe no meu orçamento. Aí ele vai... E bota outra, ele vai botando, até que chegar um ponto, se acontecer qualquer coisa, ele não tem lastro, ele não tem uma reserva de emergência. E aí fica complicado. A gente vê principalmente, um exemplo, os empresários. Não vou falar empreendedores, falo os empresários. Eles fazem empréstimo para pagar outro empréstimo. Eu falei, cara, chegou ao ponto de você fazer isso, já era. Isso é interessante quando você está trocando uma dívida com juro alto por uma outra com juro mais baixo. Então, você ganha um fôlego. Mas, geralmente, eles fazem isso porque não estão mais conseguindo pagar. E eu achei legal esse termo que você falou, né? Não vamos falar de empreendedor, porque nem todo empreendedor é empresário, a maioria não é, e nem todo empresário tem uma visão empreendedora. Justo. Que é o que dificulta o crescimento econômico aqui no Brasil. Aqui em Caxias a gente vê muito, você deve conhecer muita gente aqui em Caxias, fala, não, meu pai me botou para tomar conta dessa empresa, não, meu pai me deu isso aqui para tomar conta. Não quer dizer que você vai tomar conta bem. Ah, mas a empresa não estava indo bem, tu tem a mesma visão do teu pai. Não vai ter. Não adianta, principalmente quando ganha fácil demais. O pai chega, a empresa agora é sua. Com certeza. E tem uma coisa interessante, né, a questão da empresa familiar. Sim. Que a empresa familiar, ela normalmente, o pai, né, os pais, eles tiveram uma ideia e, a partir da mão na massa, foram crescendo aquele bolo. Só que quando o filho chega, ele vem com outras ideias, ele vem com... A maioria vem com poder de inovação, né, porque tecnologia aconteceu, mas a empresa ela não tem uma estrutura de legado. Então, ou fica muito concentrado, gera muito conflito, e quase toda empresa familiar está aí, a Hering agora brigando, né? A Hering, que o fundador já morreu há não sei quanto tempo, os bisnetos estão brigando, e ela perdeu bastante o valor da ação dela no mercado por conta Justamente, disso. bagunça tudo, e vai matando até a história da empresa. Perfeito. O legado, né, que é a história da empresa, ele não é construído, ele fica na figura do patriarca, do fundador. Então, eu sempre falo assim, quando eu tenho um cliente que é pessoa jurídica e que ele é de uma empresa familiar, eu falo, o que você quer deixar para o seu filho? Você quer deixar herança ou você quer deixar um legado? Porque a herança não necessariamente ele vai manter, mas o legado, a tendência de crescer é bem maior. Justamente, eu tiro isso, eu vou dar um exemplo, na minha própria família. Meu avô tinha uma visão, os filhos não tiveram. Estão de boas hoje, principalmente o meu tio mais velho, ele vive super bem e tudo mais. Mas a visão dele empreendedor não foi para a mesma coisa que meu avô fazia. Ele usou isso para montar outra coisa. E não adianta, às vezes a pessoa quer insistir. Eu entrevistei um dia desse aqui, se dizia coach. Eu tenho 17 empreendimentos e tal, não sei o quê. Caio, mas por que você está falando? Agora, nunca foi pro ar essa entrevista. Teve um momento que ela ficou constrangedora. Por quê? Uau. A gente via que ele estava falando textos prontos. Tipo aquele cara, já te ofereceram Rinodê?
Já, né? É uma coisa. Já te carregaram para no dedo? Já tentaram. Quase que eu cito outras marcas aqui, mas eu não vou fazer um negócio desse muito polêmico. Herbalife? Eu não vou citar marcas, mas tem umas seitas por aí que é bem complicado. Então, as seitas mesmo que é uma loucura, né? É mesmo uma estrutura de seita, é um fanatismo, né? E eu acho interessante porque ele estava com textos prontos. Uma vez ele foi me oferecer aquela polishop.com.você. Rapaz, e ele me perguntava, você quer estabilidade? Mas eu tenho estabilidade. Mas aí ele não mudava as perguntas, mesmo rebatendo e respondendo, ele não mudava as perguntas. E chegou um momento que ele começou a falar muito do você não pode desistir nunca, você não pode desistir nunca. Então, eu vou te perguntar o que tu acha disso agora, porque... Na verdade, eu vou te perguntar e depois eu te digo minha opinião. O que tu acha dessa coisa dos coaches de não desista nunca, insista, persista? Polêmicas, meu Deus do céu. Vamos lá, Caio, você já entrou com polêmicas. Olha, eu quero... Como é que eu vou me sair dessa, pessoal? Respondendo da forma mais polêmica possível. Primeiro é o seguinte, né? O que é o coach no Brasil e o que é o coach na origem dele lá nos Estados Unidos, né? Que coach é treinador em inglês. Então, lá nos Estados Unidos, eles pegaram toda aquela animação, na estrutura, as técnicas, né? Que iam para esporte e tal, e foram adaptando para alguns coaches. A gente tem o Tony Robbins, que é um dos mais conhecidos no mundo até hoje e tal. Eles têm aquela coisa do ação, né? Que é a coisa do jogo, do vamos ganhar. O brasileiro, com seu jeitinho, começou a adaptar isso. E eu já tive alguns problemas em empresa, tá? Com coaches? Com coaches que estavam lá fazendo algum trabalho e quando você chega fazendo uma técnica que é de longo prazo, quando você começa a trabalhar as finanças do empresa, o planejamento estratégico, não tem... você está plantando hoje e tem um tempo normal de crescimento daquilo ali. Não dá para dizer que... não existe milagre, gente. Não existe. É igual a história de emagrecer, né? Não dá para segunda-feira eu vou emagrecer e na terça, quarta, quinta e sexta... Então, essa questão do coach, da adaptação, tem profissionais, olha, vamos sair, né? Tem profissionais, é interessante. Dando tapa escondendo a unha, tá vendo? Mas tem muita gente ruim. Com essas frases prontas, com esse efeito motivador vazio, tá? Tem até uma outra frase que é muito polêmica, que ele diz que vai ter riqueza para todo mundo. Gente, os recursos são limitados. Não, filho. Não dá para todo mundo ser milionário. Não é assim que funciona, né? Tem uma limitação, os recursos são limitados. Consome água todo mundo, vai acabar, não é desse jeito. Então, essas frases prontas, elas têm um efeito... Porque qual é a diferença entre motivação, tá, e empolgação? A motivação é um motivo para a ação. Então, eu estou pensando em um planejamento e eu vou fazer algo que eu vou colher lá na frente. Então, eu posso até estar desanimado numa empresa, mas eu estou motivado, porque eu sei que o resultado daquele trabalho lá na frente eu vou obter. Agora, empolgação, que é a animação de torcida, né? São frases prontas, a pessoa entra, às vezes, num treinamento de coach, ela vai lá aquela coisa toda, luzes e tal, aquela empolgação toda e aquele monte de música. Grita no pé do ouvido dela. Grita no pé do ouvido, né? Tem até um conterrâneo nosso que tem um negócio bem esquisito, já tive alguns embates, o cara hoje é milionário. Não, Deus me livre, se ele me processar, ele me arrasa. E a pessoa depois ela perde aquela empolgação, porque não tem nada lá dentro dela que de fato vai motivá-la. Eu já vi uma pessoa falando que essas motivações de coach têm o mesmo efeito do crack. Diz que dá aquela empolgação na hora, depois passa. Dá aquela empolgação, depois passa. Não conheço. Eu vou... Catarina, vamos procurar um ex-usuário de crack. É sério. Uma vez ele que está dizendo, hein? Uma vez, não, para conversar, para saber como era. Porque uma vez eu fui cortar o cabelo e do lado tinha um cara que ele tinha saído de uma clínica. E ele estava contando a história dele para o barbeiro. Aí a gente começou a fazer perguntas, foi bem interessante. Ele falou tudinho. Ele, não, cara, eu fiz isso foi bem interessante. Por isso que alguns coaches como esse, que eu quase citei o nome, tá ficando milionário. E depois que as câmeras desligaram, eu te conto. Já soube várias histórias dele. Tem livros, né? E é tão interessante que o cara copia até o nome do livro dele. Ele pega um livro americano e ele adapta um livro que é sucesso lá fora. E as pessoas ficam recomprando. Ele tem um box de livro dele que está sendo vendido por aí, tem? Minha mãe botou a mão, eu fiz assim na mão dela.
A mulher da loja olhou, te confessa, meu Deus, ele bateu na mãe dele. Eu, não trisque nisso aí. Isso vai estragar a sua vida. Aí comecei com a mulher com a autor, você acabar de rir. E a mãe descontou o tapa na mão também. Só que ela descontou na cabeça. Mas tem, gente, também tem profissionais. Agora pesquise, não vá na onda aí de quem tá com essa coisa... E essa coisa do nunca desista. O que tu pensa sobre isso? Nunca desista. Primeiro que nunca é muito tempo, né? Pois é. Nunca é muito tempo. Aí a pessoa nunca vai ter a história do ócio criativo. Às vezes você precisa recuar. Isso é comum em empresa, é comum em finanças da pessoa física. Eu estou passando por isso. Acho que todo mundo na pandemia precisou readaptar. Então, muitas vezes, você precisa dar alguns passos atrás para respirar, para dar passos à frente. Uhum. Então, existe uma diferença entre uma reorganização e um não desista. Essa coisa do não desista, eu acho que é uma tentativa o tempo inteiro de manter a pessoa empolgada, que uma hora ela vai quebrar, ela não vai aguentar, ninguém aguenta isso. Vamos ser bem diretos, um relacionamento. Tem hora que não dá mais certo. Não adianta eu insistir. Tem hora que não dá mais certo. Exatamente. Acontece. Exatamente. São ciclos, né? E uma empresa é um relacionamento. Total. Empresas são feitas de pessoas. Então, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, que aqui no Brasil é um desafio. A gente vai só para um rápido intervalo, viu? Tá, ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado. Você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixou comer um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos. Encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto, corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem pra Atual Internet. Internet 100% fibra ótica. A melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado. Para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora. Planos de até 500 megas. Seja Atual. Ligue grátis. 0800 305 3000 ou chame em nosso WhatsApp 98861-6761. Exames médicos dos mais simples aos mais complexos, você encontra aqui. Clínica Med Center Multi. Estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Med Center Multi. Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão. Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui a Luluvan. E a gente estava falando mal de coach. Brincadeira! A gente estava falando sobre planejamento estratégico. Antes, eu vou te dizer o que foi que eu falei pro rapaz. Ele fala, não desista, cara, a pessoa não pode desistir. O cara, mas tá quebrado, não adianta
tu insistir em algo que tá te quebrando, aquilo vai te quebrar ainda mais e vai te machucar. Você vai ficar com dívidas. Não, mas tem que... Não, cara, às vezes o método que você... Não desiste da coisa. Mas o método que você está fazendo, como você falou, tem que dar uma recuada e analisar. Será que dá certo? E muita gente depois volta e fala, agora deu certo. Ou vai para outro ramo. Tem muita gente que insiste numa coisa só porque era empresa do pai. E o pai, mas você vai vender isso, você vai vender isso. E o cara querendo trabalhar com outra coisa. Acontece bastante. Acontece. Aí são vários, né? E são vários insights que você colocou. No caso do planejamento estratégico, é um desafio aqui no Brasil. Sim. Mesmo lá no eixo, né? São Paulo, no Sul, que são as grandes indústrias. E aqui no Ceará também a gente tem grandes indústrias, claro. Mas o brasileiro, ele tem um horror a planejamento. Né? Ele acha que planejamento, ele vai ficar deitado, em berço esplêndido, e aí um belo dia ele vai partir para a ação. E não é assim que funciona. Planejamento é algo dinâmico. Você está planejando e executando alguma coisa, testando, ou prototipando e realinhando, que é essa história do recuo e vou para frente. Então, o planejamento, ele te dá a oportunidade de errar menos lá na frente na execução. É isso que ele faz, ele diminui o teu risco. E o brasileiro, ele tem um medo de planejar. Tem até assim, uns jargões que são ridículos. Tipo, e a gente escuta isso em empresa. Eu vou trocar o carro com o pneu andando. Doutora, aqui você tem que fazer assim. Eu disse, tá certo, mas você sabe que o carro vai capotar, né? Então, eu não me responsabilizo por esse dano material do carro. E aí, dentro dessa digamos assim, dessa mentalidade, né, da aversão ao planejamento que o brasileiro tem, essa coisa do não desista nunca é quase que como se fosse um alívio, talvez, né? Para a pessoa nunca fazer uma revisão da própria vida. Ou procurar, porque imagina, Caio, como é que existe inovação se a pessoa nunca parasse para pensar no modelo que ela está atuando? Pois é, a gente fala tanto em inovação, se ficasse todo mundo na mesma, e aí? Inovação, gente, é uma coisa antiga. Não é uma coisa de agora. Na década de 60 se falava em inovação. Foi na década de 60 que o homem foi até a Lua. Por quê? Foi se procurando modelos de fazer coisas, né, diferentes da mesma... Há quem diga que não foi. Não, aí os negacionistas me desculpem, mas eu não Cara, dá para mim. Hoje eu escutei uma, essa não é minha, logo avisando, para depois não ficar aí, é machista, não fui eu. Diz que vão mandar em 2024, parece 2034, não sei, vão mandar a primeira mulher para a Lua. Eu não tô acompanhando isso, Aí os caras estavam botando assim, pronto, acabou a paz na Lua, acabou. A primeira coisa que ela vai arrumar é confusão. Calma, menina. Eu ri, o cara, vocês são demais, contaram essa pra mim e pra minha mãe, a mãe. O pessoal, não, mãe, mas tirando se fosse a senhora ia chegar lá procurando defeito. Olha, levando-se em consideração que os homens voltaram todos, né, com a cabeça perturbada, talvez uma mulher que consegue, uma mulher que tem, Isso. né, consegue ter uma estrutura melhor. Manda uma doida que ela volta normal. É uma técnica, né? Só vai Pois testando. Lu, hoje eu estava batendo um papo, inclusive com o meu irmão, que ele está procurando algo para empreender, ele está tentando se achar. E a gente conversando algumas coisas, porque eu falei que as pessoas acham que, tipo, não, só se tu é da área de tecnologia que tu pode fazer isso aqui. Só se tu faz formado em coisa tal que tu pode fazer isso aqui. Mas eles esquecem que muita gente trabalha no que não é da sua área, mas ela tem a vocação, né? Porque eu acredito que a pessoa tem uma vocação para aquilo. Tem gente que tem vocação para ser médico, outra que não suporta ver sangue. Tem gente que tu vê, isso aqui é um bom advogado, isso aqui é uma excelente advogada. Porque realmente a pessoa tem a vocação para aquilo. Aí eu estava falando, e outra, o pessoal é muito preso a isso. Não, vou fazer um concurso, vou ter minha estabilidade, e tá bom. E não inova. E concurso você não pode inovar não, filha. Você assume um emprego, vai fazer a mesma coisa o resto da vida e já era. Você está nas regras daquela organização que você estudou para entrar, né? E aí é o seguinte, vocação é uma coisa muito ampla. E graduação é um ponto de partida. Só porque você fez uma graduação numa área, não significa que você vai morrer naquela área ou que você não vai se especializar em outras coisas, né? Então, ao longo da minha carreira profissional, embora eu seja economista, eu também fui migrando para algumas outras coisas. Eu fui experimentando outras coisas. Gestão de projeto, a princípio, era uma área muito exclusiva para engenharia. E eu fui entrando nessa área porque eu era muito da área de finanças, muito da área de planejamento. Eu tinha uma curiosidade sobre como melhorar a execução. E daí eu fui entrar na área de gerenciamento de projetos.
E eu me deparei, muitas vezes, só tinha engenheiro e o pessoal da tecnologia. Então, não se intimidem em tentar outras coisas, porque a graduação é um ponto de partida, você vai agregando, e é aquilo que o seu coração chama para fazer. Tem que experimentar, não tá. A gente vai entrevistar aqui, entrevistou já uma vez, vai entrevistar de novo, o Rodrigo Gonçalves Dias. Ele é educador físico. Quando eu te falo em educador físico, tu pensa em quê? Educador físico, né? Como eu gosto muito de esporte, eu penso logo na quantidade absurda de esportes, mas também o educador físico, como eu tenho alguns amigos, até a gente faz projetos em parceria, eu até estou fazendo um projeto agora em parceria com um educador físico de São Paulo, e que a gente vai trabalhando outras questões. Eu vou dar, inclusive, próximo sábado, uma palestra dentro do grupo dele, privado, sobre a relação com o dinheiro, e ele trabalha questões de ânimo, né, motivacional, porque o corpo físico ele é só uma ferramenta. É a mente da gente que comanda, que te dá os insights para você seguir, né? Então, o educador físico, para mim, é muito amplo, Caio. Eu tenho um relacionamento abusivo com o dinheiro. Eu gosto dele, mas ele não gosta de mim. Horrível. Eu acho que você não trata bem. Aí ele chega, foge, eu volto, ele aí foge, não adianta. Porque é o seguinte, geralmente quando a gente fala em educador físico, tu pensa o quê? Lembra de uma academia, tu lembra dos que trabalham em escolas. Querendo ou não, se tu falar no geral, tu já tem uma visão mais ampla. Mas se tu falar no geral, a pessoa vai pensar nisso. Ele trabalha com atletas, ele inclusive trabalha com um atleta caxiense, o Zima, que é um fenômeno na corrida. O homem sai correndo, pronto, disparou, meu amigo, não tem quem segure. E ganha várias corridas, e ele estava estudando, ele trabalha com DNA. Ele estava estudando o corpo do Zima, o que faz ele ser tão bom, mesmo correndo, que ele corria com um sapato menor que o pé dele, não se alimentava direito, não tinha todo aquele preparo, mas como ele é tão bom, mesmo não tendo preparo de atletas que treinam só para isso e perdiam para ele na corrida. Então ele levou o Zima para São Paulo e tal, ele está apoiando outros atletas, inclusive que foi campeão, acho que foi bicampeão mundial, se eu não me engano, e ele vai vir aqui conversar com a gente. Ou seja, ele foi para uma coisa que tu imaginaria um médico fazendo, que é fazer todo o estudo do DNA da pessoa e tal. Não, ele é um educador físico que fez o doutorado dele na área, acredito que ele é pós-doutor também. E, interessante. Então isso é bacana. Então outra coisa que eu até falei para minha mãe, as pessoas se prendem muito. Ah, mas eu sou biólogo, mas tu pode fazer tanta coisa, não é só porque tu vai ser biólogo, tu vai fazer o quê? Alguns projetos aqui e dar aula. Não, tu pode fazer tanta coisa, gente, tanta coisa, só que eu acho que as pessoas pensam... A história que é batida, eu não gosto muito de jargões, você já deve ter percebido, mas encaixa. Que é a história do pensa fora da caixa, né? Eu não gosto mais dessa frase porque o pessoal fica muito coach falando. Ficou. A gente pega abuso assim, de algumas coisas. Pensa na hora que tu vai mas tentar ela ser encaixa coach, na situação. Tu tem que falar assim, ó. Primeira lição, pense fora da caixa. Segunda lição, saia da sua zona de conforto. Oh, meu Deus do céu. Agora, sabe o que é o paradoxo? É que quando você vai melhorar processo, você tem que pensar dentro da caixa. Sim. E, então, não dá para usar essas frases, né, como uma regra absoluta. Não existe. Depende da situação que você está. Quando você vai melhorar o seu processo, você vai fazer revisitar o seu passo a passo para melhorar. E isso acontece muito em gerenciamento de projeto, né? Você vai melhorando o processo a partir da análise de como você se comportou. Então, não dá para ficar pensando fora da caixa o tempo inteiro. Tu acha que as pessoas ignoram ou acabam deixando de lado, que é a mesma coisa, basicamente, questão de gestão de projetos, porque eles não querem ter que repetir passos. Eles querem encontrar o passo ideal para já ir para frente. As pessoas estão muito imediatistas. Demais. Eu acho que a ansiedade, né? E a pandemia ela mostrou muito isso. A ansiedade... Tem uma coisa interessante sobre a ansiedade, que o corpo da gente, quando entra num estado de ansiedade, ele se prepara ou para lutar ou para correr, né? Porque é um DNA ancestral. E quando você coloca isso até no modelo de gestão ou na sua vida privada, a sua relação com o dinheiro, você fica muito afoito. E a chance de você fazer uma bobagem ela é muito maior. Porque vai te faltar equilíbrio em algum momento. Teu corpo está o tempo inteiro em estado de alerta. Tu não pode desistir nunca. Imagina. Você fica se chicoteando o tempo inteiro. Então, essa questão da ansiedade, ela atrapalha demais. Demais. Você não pode ficar em alerta o tempo inteiro. Pior, que tem gente que acaba
fica tão ansioso, tão em alerta que não faz nada. Trava, paralisa. Muita gente trava. É muita adrenalina no corpo. Se não existe uma luta. A luta é imaginária. Né? Imagina, o corpo se prepara todinho para uma guerra. Ou eu vou lutar ou eu vou correr. Eu não quero correr porque eu não posso desistir nunca. Eu estou pronto para a luta. E a guerra não existe. É imaginária. E até um livro tão antigo, né, sobre o ócio criativo, eu estava conversando por coincidência. Essa semana eu estava falando sobre ócio criativo com um amigo que ele é um grande investidor. E ele já fez várias jogadas muito boas, né, na Bolsa de Valores e ganhou muito dinheiro. E aí, de repente, ele botou lá um story no Instagram, era quase 2 da manhã, eu também estava acordada, de vez em quando a gente vira morceguinho, né? E aí eu puxei assunto com ele, ele falou, eu estou com minha mente aqui, eu não estou conseguindo relaxar. Aí ele estava meio que se punindo por isso, né, se culpando. Não é nem se punindo, se culpando. Eu falei, olha, imagina, se tua mente está aí processando, é porque ela tem alguma coisa criativa que ela vai e relaxa. Uhum. Em algum momento você vai ter um insight. E hoje, a sociedade, nessa coisa de eu tenho que estar correndo, a gente perde oportunidades, né? Porque precisa dar uma relaxada. Eu acho que as pessoas procuram tanto algo específico que elas esquecem do óbvio. Eu estava conversando, eu estava conversando com a pessoa e indiquei. Tu assiste os seriados da Prime Video? Às vezes, depende. Eu gosto muito de seriado. Amazon patrocina. Ah. Tem um que é 5 vezes pandemia, um negócio assim. Ele é brasileiro. Não assisti. O primeiro é horrível com o Gregório do Vivier, ele é chato. Então, esse pula. Mas tem um que é de um cara que ele trabalha numa produtora, ele tem ideias boas e ele quer viralizar. Uhum. Só que ele cria uma vida fictícia, porque ele mora no morro e tal, então ele quer dizer que mora numa mansão e tudo mais. Então ele muda e ele não percebe até o que ele se apaixona por um cara, o cara descobre que ele mora na favela e tal, e fala, por que você mentiu? Não precisava disso. Aí conversou, e outra, para de fingir quem você não é e seja você. Aí ele faz um vídeo mesmo falando sobre quem é ele e viraliza. Ou seja, estava ali na frente dele o tempo todo, ele tentou ser outra pessoa para imitar outras pessoas. E esqueceu de ser ele mesmo. Muita gente acontece isso. Quando a pessoa olha para o óbvio, porque está bem ali, às vezes está a solução dos problemas dela e ela não estou pensando em algo mirabolante porque fulano fez assim e está rico. Interessante, Caio, porque essa coisa da imitação. Até a palestra que eu vou dar no próximo sábado, da relação com o dinheiro, por coincidência, tem uma parte da palestra que eu falo sobre isso. Que muito empresário fala assim, fulano está ganhando dinheiro com isso, eu vou fazer isso. Mas não é a vocação do cara. Aquele está ganhando aquela projeção no mercado porque ele é apaixonado por aquele produto, por aquele serviço. Ele consegue imprimir isso no negócio. Mas se eu vou imitar o cara, não vai sair igual. Uhum. Né? Porque é o jogo dele, não é o meu jogo. E você, como empresário, como pessoa, tem que descobrir qual é o seu jogo. É a autenticidade que vai te dar essas aberturas. Então, a gente volta à relação com o dinheiro, ela tem todas essas ligações, né? E esse cara, a mesma coisa. A gente vê aí vários influencers. Eu estou rindo porque eu lembrei de um amigo, ele falando assim, enquanto a gente está se matando aqui para fazer análise financeira e gente querendo, né, para indicar aos clientes o que é melhor na Bolsa de Valores, tem um monte de menino ganhando dinheiro, fazendo dancinha em aplicativo. Pior, o TikTok, eu estava conversando, eu queria até fazer um vídeo sobre isso. Vou ser xingado? Vou, mas é interessante. O TikTok, ele mostrou o quanto as pessoas gostam de imitar as outras. Isso. É a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma dança, é você dublando coisa que outras pessoas falaram, porque você acha que vai sair engraçado, mas não sai engraçado quando é você. Exato. Então, é aquela coisa mesmo, como é que eu posso dizer? Meu Deus, me fugiu a palavra. As próprias plataformas se copiam, né? É o mal, acho que é o mal do século, as pessoas só querem imitar. Porque todo mundo quer o sucesso do outro, cara. Então, quer o sucesso rápido. Sim. E essa coisa da imitação é uma tentativa de reproduzir o sucesso daquela pessoa que não vai funcionar, gente. Não adianta. Não é assim que o jogo é. Não é assim que se ganha o jogo. Você tá fazendo algo do seu jeito. Não adianta você querer fazer igual ao outro, porque... Tinha um apresentador aqui em Caxias que ele queria imitar meu jeito. Eu acho, porque aí deu ruim. Sou único, sua mãe fez forma única. Agora, é claro que a gente pode, sim, se inspirar
Ah, claro. A gente pode, a empresa faz isso, né? Analisar o modelo do outro, mas a essência tem que ser sua, né? Porque é óbvio, não dá para tudo vai ser diferente. Também não existe, é uma utopia. Agora a gente vai fazer uma entrevista, a pessoa vai ficar atrás do entrevistador. Isso não vai funcionar. Então, existem coisas que elas, pela repetição, elas chegaram ao melhor modelo. Sim. Né? Então, a gente pode, sim, se inspirar e dali ter um ponto de partida. Agora, fazer uma imitação... Não dá. Imagina se eu tentasse aqui imitando o Jô, ou tentasse imitar o Danilo. Eu falo do meu jeito, cara. Ainda mais apresentador. Só gordo, igual eles, mas de resto... Lu, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E você de casa não sai daí, que daqui a pouco tem mais Melhor da Noite. Ei, você! Não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hello, I'm Teacher Fernanda. Estamos em mais um Minuto Liberty. E a dica de hoje são para aquelas pessoas que adoram postar fotos. Você sabe o que significa TBT? TBT significa Throwback Thursday, que quer dizer quinta-feira do regresso ou quinta-feira do retorno. As pessoas escolhem as quintas-feiras para postar fotos com essa hashtag para relembrar momentos que já se passaram. Gostou da dica? Para aprender mais, come to Liberty. Bye bye! Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty. E hoje a minha dica é para você que quer andar sempre na moda com looks estilosos. Conheça a loja Natália Cislane Store. Toda semana tem uma coleção nova e tudo isso para você sempre estar na moda. Venha conferir nossos looks através do Instagram @NathCislane. E se você não quer sair de casa, não tem problema. A Nath Cislane vai até você. Basta escolher a sua roupa que vamos deixar no conforto da sua casa. O endereço da loja física é Rua São Pedro, 335. Venha nos fazer uma visita. Nath Cislane Store, um novo conceito em moda. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado. Você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na Rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixou comer um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo o que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos. Encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto, corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem pra Atual Internet. Internet 100% fibra ótica. A melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado. Para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora. Planos de até 500 megas. Seja Atual. Ligue grátis. 0800 305 3000 ou chame em nosso WhatsApp 98861 6761. Exames médicos dos mais simples aos mais complexos, você encontra aqui. Clínica Medic Center Multi. Estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Medic Center Multi. Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão.
Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta com o terceiro bloco do Seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui a Lulu Van. Adorei falar teu nome depois que eu descobri. Eu falava Luvan. Adorei teu sobrenome. E a gente estava conversando sobre, como é que eu posso dizer, as imitações. Lu, tu trabalha com planejamento. Então você sabe que cada negócio é um negócio. Você pode trabalhar para 2 empresas de construção, mas cada uma vai ter que ter seu estilo e não existe uma fórmula pronta. Exato. O que a gente mais vê hoje são as pessoas dizendo, olha, quer saber como eu fiquei rico? Quer a fórmula para melhorar? Arrasta para cima, ou seja, é como se ela tivesse uma fórmula pronta para todo mundo, vende os cursos, fica rico e não ficou rico porque montou um negócio. Ficou rico porque vendeu a ideia de um negócio que nem é montado para os bestas ficar comprando, eles vão comprando ele e fica milionário. O que tu acha dessa galera que ganha dinheiro realmente mentindo, né, explorando a galera e apresenta essa fórmula pronta e diz, funciona, eu te mostro como funciona, mas não mostra, né? Gente, assim, no mercado financeiro existe até um jargão para isso. Vou entregar aqui Qual as coisas. A gente fala assim, que para fazer negócio, todo dia sai um otário e todo dia sai um astuto. Eles se encontram e sai negócio. Então, essa brincadeira é uma brincadeira até muito pejorativa, mas, de fato, como existe muita gente... O malandro, ele sempre existiu. Sim. O que hoje tem é uma facilidade desse malandro encontrar caminhos para fazer venda, né? As redes sociais ele atinge um público maior, né? Ele atinge. E aí, por exemplo, na minha área, que é finanças, a quantidade de pessoas que realmente não tem educação financeira e ela tá desesperada porque ela acha que vai ficar rico se investir na bolsa de valores, que, gente, não é assim que funciona, né? Ou ela está endividada e a história de alguém chegar vendendo uma fórmula mágica milagrosa, isso é antigo, porque quantas fórmulas mágicas milagrosas para emagrecer não já existiram, né, antes de modinha, as modinhas. No entanto, por que as pessoas querem? Porque existe o desejo, existe a necessidade. Ninguém quer trabalhar a sua necessidade. Todo mundo só quer satisfazer o seu desejo. Sim. E aí vira, né, fica o pato. Ele vira um alvo fácil. Então, assim, eu vou até dar uma dica. Posso? Pode, fique à vontade. Sua câmera é aquela. Bom, a dica é o seguinte. Fuja de fórmulas. Procurem pessoas que vendam métodos. Porque fórmula, não existe essa fórmula mágica. Sim. Agora, método para você ter um esforço, uma trajetória e chegar a um objetivo, sim, isso existe, né? Se chama gestão. Pois é, agora esse é o problema. Eu tenho um quadro aqui chamado Minuto Acelera, com a Kessia Reis, não sei se você já conheceu ela. Não acredito que não. Tenho que apresentar vocês duas. A Kessia, ela é contadora. Só que eu falo que ela não trabalha com contabilidade, ela trabalha com inteligência contábil. Ela é dona da Acelera Inteligência Contábil e o método dela, ela estudou várias coisas. Aí ela pegou a empresa era do pai dela, trabalhar com o pai dela, aquele modelo arcaico, e ela disse, não, pai, fica em casa, se aposente, que a empresa agora é minha. Mudou completamente a forma. Além de ser contadora, ela dá consultoria, ela dá mentoria. E o modo que ela trabalha, os métodos que ela utiliza, estão realmente funcionando. Tanto que eu vou na empresa chamar, rapaz, vamos patrocinar o Melhor da Noite e tal. Aí na hora que eu falo quem são os patrocinadores, o cara, olha minha contadora. Rapaz, se ela acreditou, eu vou. Porque ela sabe mexer com dinheiro. Olha que bom, então. Que legal. E vocês têm um papo de vocês, sairia muita coisa interessante, viu? Poxa, legal, quero conhecer. E ela dá palestras, a Kessia. E ela tem umas ideias, assim, muito bacanas. E aí ela fala muito sobre isso, que foi que tu falou. Não tem esse negócio de fórmula pronta. E o pessoal, até na contabilidade, o pessoal achava, não, eu vou mandar meus documentos, meu contador faz, tá, é só isso. Ela cai, não é só isso. Tem várias coisas que o contador pode fazer pela empresa. Até ajudar ele a se planejar também. Só que o pessoal prefere aquele método. O cara nem vê o contador, só vê o contador 1 ou 2 vezes no ano. Ou então manda alguém deixar o documento, ou quando dá alguma besteira, cai na malha fina. Eita, rapaz, agora eu me aperriei. Aí vai fazer as coisas. Aí ela disse que o maior desafio dela foi tirar esse pensamento
antigo e melhorar a relação contador-empresário, que ela disse que é completamente diferente do que era. A contabilidade é algo assim que eu acho fascinante, né? Porque existe a contabilidade de fisco, que é aquela contabilidade documental. A empresa ficar toda bonitinha para o leão não lhe pegar, enfim, né? Existe a contabilidade gerencial, que é o que a Kézia deve estar fazendo. Você tem uma visão mais ampla do negócio e, a partir dos números daquela empresa, ela vai galgar novas coisas. Sim. Então, ela é muito complementar até com o que eu faço, né? Porque hoje eu já saí muito dessa contabilidade gerencial. Lá no começo da minha carreira, eu visitava essa área. E hoje é complementar porque uma empresa que ela tem uma estrutura boa, contábil, ela tem muito mais chance de crescimento. Sabe? Porque onde tem bagunça, é muito difícil. Ela sabe o que entra, o que sai, o que é de quê. Então, é muito mais fácil você lidar com isso. Isso. Então, quando a gente vai para uma empresa, fazer um trabalho de planejamento, fazer uma gestão de projetos... Porque eu digo assim, que eu sou uma vendedora de sonhos. Só que sonhos que são realizáveis, né? Você vai botar os métodos para atingir aquele resultado. E uma pessoa jurídica, o nome pessoa não é à toa, né, gente? Tem que ter sonhos. Uma empresa que ela não tem sonhos, ela vai morrer. Se ela não sabe o que ela quer melhorar, o que ela quer ofertar, o que ela quer, quanto ela quer crescer, ou não, ela pode até não querer ir reduzindo, às vezes é uma empresa familiar. Então, é muito complementar, eu quero sim conhecê-la. Sim, porque é muito interessante. Ela fala que o terror dos empresários é fluxo de caixa. Confunde com DRE, bem complicado, porque ele acha que o lucro está no fluxo de caixa, não está. Né? Fluxo de caixa é aquele dinheirinho que ele vai circular todo mês, ou ele tem ou ele não tem dinheiro, é o fluxo de caixa. Já a DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, ele vai te dizer se tu tem lucro ou prejuízo, se o teu negócio é saudável. Então, até a gente fala assim, fazendo um paralelo mais amplo, existe a economia e existe as finanças. Por exemplo, a economia do país, ela, com a pandemia, né, ela está em uma situação crítica, claro. Mas várias áreas das finanças, ela está indo de vento em popa. E isso é mais ou menos, fazendo assim um comparativo a grosso modo, a empresa entender do seu fluxo de caixa e da sua DRE. Ela pode estar financeiramente saudável e economicamente não está muito bem. Pois é. Acontece isso muito. E até para o próprio dono da empresa entender o que ele está fazendo, o que está nas mãos dele, o que ele pode melhorar. Porque, às vezes, terceiriza tanto os trabalhos, cara, não, eu só quero ver o dinheiro no final do mês e acabou. É uma coisa interessante, Caio, que quem faz planejamento estratégico, de verdade, um planejamento bem feito, muitas empresas elas descobrem, ou redescobrem a alma dela, a essência. Porque por onde é que entra o dinheiro da empresa? Pelo comercial. Sim. Né? É o que ela vende que vai dizer se aquela empresa cresce ou não. E, muitas vezes, a empresa ela não tem uma estrutura comercial, ela não tem uma alma, ninguém entende no que ela é boa. E a porta de entrada do dinheiro é a venda. Né? O cara fica olhando lá para o financeiro, fica querendo economizar no cafezinho, fica apertando todo mundo, apertando o funcionário, enquanto que a porta de entrada dele está ruim. O Ítalo, lembra do Ítalo, né? Lembro demais. O Ítalo está com 5 funcionários, 5 colaboradores. Agora até os termos mudaram, né? Funcionário, colaborador e tal. E ele estava dizendo a forma que ele trata. Ele, cara, se os meus colaboradores não estiverem bem, minha empresa não está bem. Então, ele faz todo um acompanhamento até psicológico. Toda semana tem acompanhamento psicológico com cada um deles para saber se está tudo ok. Porque ele falou, eles se sentem bem aqui, eles vão render mais, a empresa vai ser um local melhor para eles e a empresa vai melhorar, obviamente. Qual o intuito de toda empresa? Ganhar dinheiro, acabou. É isso. Mas não é por isso que você vai tentar ganhar dinheiro a todo custo e o pessoal, os seus funcionários todos, cabeça lascada, ele falou outro termo aqui, mas não pode, apesar de ser de noite. Funcionário que leva o problema de casa para a empresa, funcionário que é humilhado no trabalho, porque casos de assédio moral tem muito na empresa. Então, as pessoas também não veem isso, né? É uma coisa chamada cultura organizacional. Então, quanto maior nós somos, maiores os problemas também. Quando a empresa é menor,
Então, é fácil até detectar um colaborador, mas se a cultura da empresa, ela é pequena ou grande, ela não favorece um bom ambiente de trabalho, é muito difícil ela obter excelência, né? Porque as pessoas elas não têm... Às vezes o empresário quer que o funcionário, o colaborador, vista a camisa da empresa. Mas ele não a camisa da empresa está toda esfarrapada, não tem o nome da empresa, ninguém sabe o que aquilo significa. A pessoa está indo lá para receber o seu pagamento, para o salário no final do mês cair. Sim. Então, ela perde essa coisa que a gente fala da alma da empresa, da essência. As empresas que têm excelência, elas têm essa estrutura muito bem definida, né? A história da missão, da visão, da cultura organizacional, de verdade, não é aquela coisa para ficar na parede. Não é só de fachada, não. Nem é de algo gaveta, real. que a gente chama de planejamento de gaveta. O dono paga a empresa de consultoria, faz um planejamento que ele mesmo não se envolveu, que não é um caso que acontece comigo, nem com a minha empresa, né? A gente faz a alta gestão para o planejamento, porque tem que ter a cara deles. Sim. Tem que ter uma identidade, tem que ter uma alma, para que as outras pessoas que vão estar envolvidas naquele processo entendam o que elas estão fazendo. E aí, uma série de problemas como comunicação, que surge a partir de uma relação tóxica que existe dentro da empresa, que é o que a falta de cultura organizacional acontece. Se você fizer uma análise assim, no mundo, de países os mais desenvolvidos, principalmente da indústria, eles têm isso muito forte, esse componente humano, essa necessidade de ter uma boa cultura. Quando você olha países menos desenvolvidos e que vieram, às vezes, também num regime escravocrata, como foi o nosso caso no Brasil, muitos anos com a escravidão, traz determinados vícios e modelos que elas não vai te trazer A bom gente resultado. vê isso muito. Vou dar um exemplo. Trabalhos tipo doméstica, babá. Quando eu estava procurando babá para o CEF, aí eu conversei com pessoas, né? É meu primeiro menino, então eu tinha que saber. Aí eu fiquei abismado, que vocês têm uma babá ou uma escrava. Os caras falam, não, ela fica de horário tal até hora tal, recebe tanto. Eu, ei? O cara, não, tu quer pagar mais que isso? Eu queria ajeitar direitinho, né? Porque não quero problema para mim, não quero que a pessoa chegue aqui porque vai vir. Ela vai estar lidando com a vida do meu filho, ela vai estar cuidando do menino. Eu quero que ela preste atenção no trabalho dela. E ela prestando atenção no trabalho dela, que ela receba bem por isso. Então, muita gente tem isso. Tu vê anúncios, quando alguém procura alguém para trabalho doméstico, lá embaixo, e o salário lá embaixo, e um monte de coisa. Você não pode usar o banheiro principal, você não pode fazer isso. Eu fico pensando, rapaz, será que século que essa galera vive? Aí eu trouxe para isso porque a gente vê o exemplo dentro da casa das pessoas. Imagina como não é dentro da empresa, que chega, aí piora quando bota o filho para tomar de conta, quando bota outra pessoa para tomar de conta da família, que acha que é o dono e tudo mais, não tem contato com o pessoal, chega humilhando mesmo, e acontece muito isso. Aí vai fazer a empresa. Aí é a coisa da educação, né? Na Sim. falta de educação, no caso. Aí tem muitos componentes que eu acho que saem um pouco assim do meu entendimento, né? Eu não posso falar com tanta propriedade. Mas o período que eu estou aqui em Caxias e que eu estou vendo, e que eu já vi também, se não só aqui, a dificuldade também da especialização das pessoas. Sim. Talvez você tenha sentido isso quando vai contratar uma babá. Não existe um treinamento. Eu vejo isso com a minha mãe, que é idosa. Não tem um treinamento para aquele profissional. Então, as relações elas são muito complexas. Porque nem você tem, de um lado, um profissional que vai ter o peso daquilo que você quer dar, e, por outro lado, você também não quer dar o peso nem da pessoa humana, que seria o mínimo, né? Aí a gente está entrando por uma seara bem complexa da relação social. Sim. Da relação social que existe aqui no Brasil, né? Ainda um traço muito forte. E não há como ter desenvolvimento. Não tem como ter um desenvolvimento, um crescimento com uma base falha, né? Com essa quantidade de gente miserável, com curso técnico falho. Não há como, gente. Às vezes tem vagas de emprego para algumas áreas e não tem gente qualificada. Infelizmente, aqui tem muito disso. Eu vou te dar um exemplo. Abri uma loja grande aqui em Caxias e eu fui para uma reunião com o cliente. Fui para uma reunião com o cliente e ele estava em reunião com ela, com a antiga gerente, antiga administradora. Quando eu cheguei lá, aí ele, rapaz, aproveita e pergunta para mim, Caio, entra aqui, fala. Ela é a que vai cuidar da loja aqui e tal.
fala pro Caio aí. Ela falou, olha, eu entrevistei 30 pessoas e não consegui aproveitar uma. Qual o problema daqui de Caxias? O pessoal não quer se preparar, o pessoal acha que o emprego... Todo mundo... Tu tem Twitter? Tenho, mas ele tá... Eu tenho que reativar. Eu tenho muita Reativa coisa nas redes. que o babado é no Twitter. As polêmicas estão tudo lá. Muita gente todo dia aqui de Caxias pedindo emprego, quer emprego, mas vai ver, não é especializado. Então, não, mas eu vou ter que trabalhar o dia todo. Não. Mas eu só queria de tal hora a tal hora. Eu tô vendo isso assim aqui, né? Pois é. Eu tô conhecer vendo. Um pouco a realidade, né? E assim, a gente choca um pouco. Quem vem de uma estrutura, de uma cidade grande, você fica assim, eu falei, gente, não, deve estar sobrando dinheiro. O que está acontecendo, né? Porque a pessoa chega com muitas demandas e sem vontade, assim, falta vontade. Olha, eu falo muito, lojistas, vocês lojistas, fica um recado aí para vocês. Cara, observa como é que tá os vendedores de vocês. No centro tem vendedor que expulsa a gente de loja, porque na hora que chega o cara tá com a cara assim, eu tenho medo de perguntar uma coisa. Oh, meu Deus, isso aqui é isso aqui. Eu não, vai ser atendido assim, eu não vou, não. É a história de parece que está fazendo um favor em Parece que atender. tá fazendo um favor. Não é isso, não é só aqui, em cidade grande tem muito, né, essa mania, é um mau hábito. Infelizmente. Lu, infelizmente, também nosso tempo acabou. Ai, que pena. Mas foi bacana, né? E eu tô pensando em fazer um quadro assim de um bate-papo. Aí acho que eu vou iniciar contigo com a Kessia, ó. Fica aí o convite de novo. Vamos nessa. Botar uns assuntos pra gente debater aqui. Já cortou? Não, deixamos. É porque vai direto. Aquela pegadinha, né? Tá filmando, é foto? Não, é vídeo. Aí eu quero fazer um quadro desse. Eu gostaria só de te agradecer mesmo. Eu que agradeço. Tinha tanta coisa que a gente a gente não podia falou, falar, tem que botar dava montão, pensei que ia bloco falar aqui. um montão de coisa. Então, mas tudo foi ótimo. Muito obrigada. Pois, Lu, brigadão, viu? E fica aí o convite para vir aqui de novo. Já está aceito. Pode marcar aqui. Ótimo. Que eu venho, vai ser um prazer. E você, uma excelente noite. Até a próxima.